Olá, nós somos do canal Dica das Amigas. Escolhemos 5 exercícios para serem realizados daí, da sua casa. Esses exercícios trazem vários benefícios, incluindo melhora no funcionamento do seu intestino, previne a perda e o escape do xixi, aumenta a sensibilidade sexual, entre outros. Exercício 1. Agachamento livre. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo o xixi. Lembre de controlar a respiração e segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Vamos repetir o exercício mais 10 vezes? Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Em posição para o agachamento, contraia como se estivesse prendendo xixi. Lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Exercício 2. Adução sentada com almofada ou toalha. Sentada, posicione a almofada no meio das pernas e aperte ela. Quando estiver apertando, force os músculos pélvicos como se estivesse prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Vamos repetir mais 8 vezes? Em posição do exercício, contrai os músculos pélvicos como se estivesse fazendo xixi e lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Na mesma posição anterior, contrai os músculos pélvicos como se estivesse prendendo xixi e lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Na mesma posição, contrai os músculos pélvicos como se estivesse prendendo xixi e lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe.
Mais uma repetição. Na mesma posição anterior, contrai os músculos pélvicos como se estivesse prendendo xixi e lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Na mesma posição anterior, contrai os músculos pélvicos como se estivesse prendendo xixi e lembre de controlar a respiração. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Descanse 1 minuto. Exercício 3. A abdução deitada com toalha. Após elevar as pernas, contrai os músculos do assoalho pélvico prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Vamos repetir mais 7 vezes? Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Após elevar as pernas e abrir, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Descanse por 1 minuto. Exercício 4. Elevação de um dos membros. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Vamos repetir mais 7 vezes. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos.
Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Quando elevar a perna, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Descanse por 1 minuto. Exercício 5. Elevação pélvica. Controla a respiração, eleva o quadril, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Vamos repetir mais 7 vezes. Controla a respiração, eleva o quadril, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Novamente, controla a respiração, eleva o quadril, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Controla a respiração, eleva o quadril, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Controla a respiração, eleva o quadril, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Controla a respiração, eleva o quadril, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Mais uma repetição. Controla a respiração, eleva o quadril, contrai os músculos pélvicos prendendo o xixi. E segure nesse mesmo movimento por 30 segundos. Volte à posição inicial e relaxe. Obrigada por chegar até o final. Siga nosso canal e deixe seu like.